Quando meu marido gritou na frente de toda a família: "Pare de agir como se fosse a mãe deles", eu senti como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Não foi porque ele levantou a voz, foi porque logo depois apontou para os 2 filhos adultos dele e completou: "Eles não são seus. Você não tem o direito de dizer o que devem fazer." Naquele instante, ninguém na sala disse uma única palavra. Eu apenas olhei para cada rosto ao redor da mesa e percebi que todos esperavam a minha reação. Meu nome é Camila, tenho 34 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Até aquele domingo eu acreditava que estava construindo uma família de verdade. Eu organizava aniversários, lembrava consultas médicas, fazia compras para casa, pagava contas que nem eram minhas e tentava manter todos unidos. Eu achava que amor também significava cuidar. Descobri da pior maneira possível que algumas pessoas confundem cuidado com obrigação. Tudo aconteceu durante o almoço de aniversário da mãe do meu marido. Eu tinha reservado uma sala em um restaurante tradicional porque ela já tinha dificuldade para caminhar e queria que se sentisse confortável. Passei dias planejando cada detalhe. Enquanto todos conversavam, o filho mais velho dele derrubou o refrigerante sobre a toalha e começou a rir. A filha deixou pratos e copos espalhados, esperando que outra pessoa limpasse. Pedi apenas uma coisa: com calma, por favor, ajudem a organizar a mesa. Assim terminamos mais rápido. Foi nesse momento que o meu marido bateu a mão na mesa e gritou aquelas palavras que mudaram a minha vida. Ninguém me defendeu. Alguns abaixaram a cabeça. Outros fingiram continuar comendo. A filha dele sorriu discretamente, como se tivesse acabado de vencer uma disputa silenciosa. Eu senti o rosto queimando de vergonha, mas permaneci em silêncio. Não queria estragar o almoço daquela família. Só que dentro de mim, alguma coisa tinha mudado para sempre. Na volta para casa, ele ainda disse que eu tinha exagerado e que precisava entender o meu lugar naquela família. Eu apenas olhei pela janela e respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha: "Você tem razão. Eles não são meus filhos." Ele sorriu, convencido de que tinha vencido a discussão. O que ele não imaginava era que a partir da manhã seguinte, eu também deixaria de agir como caixa eletrônico daquela família. E a primeira notificação no telefone dele seria apenas o começo de uma verdade que ele jamais esperava enfrentar. Naquela noite, Rafael dormiu tranquilo. Eu não. Fiquei acordada olhando para o teto do nosso quarto em Campinas enquanto repetia as palavras dele na minha cabeça: "Pare de agir como se fosse a mãe deles." Era curioso como uma única frase podia reorganizar anos inteiros da nossa vida. Levantei às 5h10 da manhã com uma dor forte nos ombros. Fiz café, sentei na mesa da cozinha e abri o computador. Sempre fui organizada. Trabalho há anos com gestão financeira para pequenas empresas. Eu acompanhava planilhas, vencimentos e despesas o dia inteiro. Números raramente mentiam. Pessoas, às vezes, sim. Comecei a revisar os pagamentos dos últimos 18 meses. No início, eu queria apenas saber quanto tinha ajudado, talvez para provar para mim mesma que não estava sendo injusta. Mas conforme a lista crescia, algo dentro de mim ficou cada vez mais frio. Mensalidades da faculdade de Bruno, seguro do carro de Larissa, plano de saúde, cartão adicional, aluguel do apartamento de Larissa em Barão Geraldo, parcelas atrasadas do veículo de Bruno, transferências descritas como emergências familiares, viagens, compras, dívidas. Continuei descendo pela tela. Mais transferências, mais pagamentos, mais despesas. Quando terminei a soma, fiquei imóvel. Eu tinha gasto mais de R$200 mil ajudando a família de Rafael desde o nosso casamento. Fechei os olhos por alguns segundos. Não era o valor que mais doía. Era perceber que cada vez que eu dizia nossa família, talvez eu fosse a única pessoa acreditando nisso. Às 6h42, comecei a cancelar tudo que estava em meu nome. Interrompi os pagamentos automáticos. Removi Larissa do meu cartão adicional. Cancelei a transferência mensal que enviava para Bruno. Retirei o débito do seguro do carro. Também alterei a conta onde eu recebia os lucros da minha empresa de consultoria. Não toquei em nada que fosse deles. Apenas parei de oferecer o que era meu. Às 7h15, Rafael entrou na cozinha segurando o celular. O que aconteceu com os pagamentos? Tomei um gole de café antes de responder. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo ontem. Ele franziu a testa.
Do que você está falando? Eu aceitei o limite que você colocou. Eles não são meus filhos. Então as despesas deles também não são minhas. Ele riu. Achei que fosse nervosismo. Depois percebi que era desprezo. Você está fazendo isso por causa de uma frase. Olhei diretamente para ele. Estou fazendo isso porque finalmente entendi o significado dela. O sorriso desapareceu. Naquele momento o telefone dele começou a tocar. Era Larissa. Ele não atendeu. Segundos depois Bruno ligou. Depois outra vez. E outra. Rafael encarava a tela em silêncio. Pela primeira vez desde que nos casamos, ele não parecia irritado. Parecia preocupado. Muito preocupado. E eu ainda não sabia o motivo. Passei o restante da manhã tentando trabalhar, mas minha concentração desaparecia toda vez que o telefone vibrava. Rafael recebeu dezenas de ligações. Primeiro de Larissa, depois de Bruno, em seguida da ex-esposa dele. Era como se toda a família tivesse descoberto, ao mesmo tempo, que a fonte de dinheiro havia secado. Pouco depois do meio-dia, Rafael apareceu no meu escritório sem bater na porta. Você precisa voltar atrás. Continuei olhando para a tela do computador. Preciso. Larissa não conseguiu pagar a matrícula da faculdade. Bruno está dizendo que o banco pode tomar o carro. Respirei fundo antes de responder. Esses problemas existiam antes de mim e continuarão existindo depois de mim. Ele bateu a mão sobre a minha mesa. Você está destruindo esta família. Levantei os olhos. Eu apenas parei de sustentá-la. Foi a primeira vez que ele não encontrou uma resposta imediata. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou. Era Helena, irmã de Rafael. Ela começou a conversa de forma educada, mas rapidamente mudou o tom. Camila, você sabe que eles dependem de você. Sorri sem vontade. Esse é exatamente o problema. Ela ficou em silêncio. Continuei. Durante anos todos acharam normal que eu pagasse tudo. Ninguém perguntou se eu queria. Ninguém perguntou quanto isso pesava para mim. Antes que ela respondesse, desliguei. Naquela noite Rafael foi dormir no quarto de hóspedes. A casa ficou silenciosa, mas dentro de mim alguma coisa finalmente estava em paz. Na manhã seguinte decidi organizar todos os comprovantes financeiros. Queria entender exatamente para onde meu dinheiro tinha ido. Enquanto separava os extratos, encontrei uma sequência de transferências que nunca tinha notado. Os valores eram altos. Sempre aconteciam poucos dias depois de eu acreditar que estava pagando alguma despesa dos filhos dele. Cliquei em uma das operações. O destinatário não era nenhuma universidade, nem uma financeira. Era uma empresa chamada Horizonte Participações. Meu coração acelerou. Eu conhecia aquele nome. Era a empresa de investimentos de Rafael. Revisei outra transferência. O mesmo destino. Depois outra. E mais outra. No total, mais de R$ 150 mil haviam sido enviados para aquela empresa usando descrições como educação à emergência e apoio familiar. Fiquei olhando para a tela sem conseguir me mover. Durante todo aquele tempo eu acreditava estar ajudando os filhos dele, mas uma parte enorme do dinheiro jamais tinha chegado até eles. Naquela noite esperei Rafael voltar para casa. Coloquei os extratos sobre a mesa da sala. Ele parou assim que os viu. A expressão de confiança desapareceu imediatamente. O que é isso? Acho que você pode me explicar. Ele nem sequer se aproximou. Permaneceu parado na entrada da sala. Depois respirou fundo e respondeu com uma calma que parecia ensaiada. Você não está entendendo o contexto. Balancei a cabeça lentamente. Então explique. Ele passou a mão no rosto. Era apenas uma forma temporária de organizar o dinheiro. Organizar. A empresa precisava de liquidez. Eu ia devolver tudo. Olhei diretamente para ele. E por que nunca me contou? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi naquele instante que percebi que a discussão já não era sobre respeito. Também não era apenas sobre dinheiro. Eu estava casada com um homem que escondia a verdade havia muito tempo. E sem que ele percebesse, eu já tinha marcado uma reunião com uma advogada especializada em fraudes financeiras para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, entrei no escritório da advogada Renata Almeida, em Campinas, carregando uma pasta cheia de extratos bancários, contratos e comprovantes de transferências.
Ela passou quase 2 horas analisando cada documento sem fazer comentários precipitados. Quando terminou, fechou a pasta devagar e olhou para mim. Camila, a primeira coisa que você precisa entender é que ajudar alguém não significa abrir mão da sua proteção financeira. E a segunda é que há indícios suficientes para iniciarmos uma ação civil e pedir uma perícia contábil. Pela primeira vez em semanas, senti que alguém estava olhando para os fatos, não para as desculpas. Naquela mesma tarde, Renata enviou notificações para preservar documentos financeiros e impedir qualquer movimentação que pudesse dificultar a investigação. Eu também alterei minhas senhas, bloqueei novos acessos às minhas contas e comecei a separar oficialmente meu patrimônio. Quando Rafael recebeu a notificação, apareceu em casa completamente diferente. Não gritou, não discutiu, trouxe flores, preparou o jantar e disse que tudo não passava de um grande mal-entendido. Durante alguns minutos, a antiga Camila quase acreditou nele, mas a nova Camila lembrava perfeitamente da humilhação naquele almoço, das mentiras sobre o dinheiro e da facilidade com que ele transformava a responsabilidade em culpa. 2 meses depois, durante a audiência de conciliação, a perícia já havia identificado diversas transferências incompatíveis com a justificativa apresentada por Rafael. Diante das provas, ele percebeu que não conseguiria sustentar a mesma versão. O acordo foi assinado poucas semanas mais tarde. Recuperei parte significativa do meu dinheiro. Não foi tudo. Custas judiciais e honorários consumiram uma parte importante do valor. Ainda assim, recuperei algo muito maior do que qualquer quantia depositada em uma conta bancária. Recuperei a tranquilidade de olhar para mim mesma sem sentir culpa por estabelecer limites. Bruno começou a trabalhar em tempo integral para pagar as próprias despesas. Larissa passou a dividir um apartamento com colegas da universidade e aprendeu a organizar o próprio orçamento. Pela primeira vez, os dois descobriram que independência não nasce quando alguém paga suas contas, mas quando você assume responsabilidade pela própria vida. Alguns meses depois, encontrei a mãe de Rafael por acaso em uma padaria. Ela segurou minha mão e disse baixinho: "Você não destruiu esta família. Você apenas parou de carregar um peso que nunca foi seu." Sorri com os olhos marejados. Na volta para casa, percebi que o silêncio dentro do meu carro já não parecia solidão, parecia liberdade. Hoje continuo morando em Campinas. Minha empresa cresceu, voltei a viajar, reencontrei amigos que havia deixado de lado e aprendi que generosidade sem respeito acaba se transformando em exploração. Se existe uma lição que levo dessa história, é esta: quando alguém diz que você não faz parte da família apenas para impedir que tenha voz, também está dizendo que não deveria carregar sozinho as responsabilidades deles. No dia em que parei de agir como caixa eletrônico daquela casa, perdi um casamento, mas recuperei a minha dignidade.